Olá, paz e graça, tudo bem com você? Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa aí na presença do Senhor. A minha semana aqui foi um pouco corrida, mas pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, nós vamos aqui estar dando continuidade aqui a esse trabalho, né? De estar falando sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E nós estamos agora na 6ª carta, né? Esta 6ª carta é endereçada à igreja de Filadélfia. Então, encontra-se lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7 ao 13. Então, abre a sua Bíblia, nós vamos estar lendo esses 7 versículos aí. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos irmãos, não foi possível eu fazer aquela síntese como normalmente eu faço, né? Aquela síntese com bastante ilustrações, com figuras e tal. Então não foi possível ser feita. Mas nós vamos aqui estar trazendo bastante conteúdo, né? Bastante consistência para os irmãos. Quero dizer que o que eu trago aqui, eu procuro, de forma, claro, bem resumida, trazer o que temos de melhor hoje dentro da exegese aí, e dentro da hermenêutica bíblica, falando aqui sobre as 7 cartas às 7 igrejas. Então vamos aqui a uma breve introdução, né? E aí nós vamos depois falar versículo por versículo, como de costume. Filadélfia. Filadélfia ela foi fundada por Átalo II, juntamente com colonos ali provenientes de Pérgamo, no ano aproximadamente aí de 159 a 138 a.C. Ela é localizada, essa cidade era localizada no Vale Cógamo, a mais ou menos 122 quilômetros de Esmirna. Esta cidade era importante porque ela ficava na rota imperial. Então, ela servia de caminho, né? O império, quando tinha ali o seu tráfego para poder chegar nas diversas partes do Oriente, tá? Ele precisava passar ali pela cidade de Filadélfia. Então era um correio imperial, né? Alguns dizem assim, usam esse termo. Ali era uma cidade que servia como correio imperial.
era uma cidade cercada por muitas oportunidades, por causa da sua posição geográfica bem privilegiada. Bom, em homenagem ali ao seu irmão, Eumênio II, ele batiza essa cidade de Filadélfia, que é amor de irmão. Segundo os historiadores, Átalo II ele tinha um apreço tão grande, um amor tão grande pelo seu irmão, e que aí ele batiza essa cidade de Filadélfia, né, de amor de irmão. E Jesus tem uma mensagem para a sua igreja, e ele também conhece a cidade onde a igreja está. Jesus ele conhece o contexto vivencial, conhecido como Sitzenleben, né? Ele não somente traz a mensagem de Deus para a sua igreja, para o seu povo, mas também ele sabe a condição daquela cidade, como a igreja estava vivendo naquela localização. Jesus ele é um comunicador por excelência. Jesus é o maior comunicador, né, de toda a história. O pregador, ele não pode deixar de conhecer a peculiaridade da igreja em que está sendo levada a mensagem. Não pode apenas conhecer a palavra. Ele precisa conhecer um pouco para quem ele prega. Ele precisa conhecer a igreja. E Jesus conhecia muito bem aquela igreja, a igreja de Filadélfia. No versículo aqui de número 7, então vamos iniciar. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Mais uma vez, como é de costume, a carta é escrita, o mensageiro, né, o remetente, ele se identifica. Sempre o remetente, ele se identifica. Em todas as cartas, ele é identificado como Jesus, sem dúvida nenhuma. E dentro dessa sua identificação, né, que ele se apresenta, ele traz alguns atributos à sua pessoa. E aqui ele diz que ele é santo, que ele é verdadeiro, né? Que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Bom, Jesus, poderíamos dizer assim, dispensa apresentações, né? Mas Jesus faz questão de se apresentar. Hoje, num contexto da igreja atual, poderíamos dizer assim, Jesus não precisa se apresentar porque nós sabemos quem ele é, segundo aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Mas para não deixar dúvida nenhuma, Jesus aqui, ele se apresenta. E interessante, dentro da sua autoapresentação, ele faz conexão aqui com Apocalipse 1,18, que ele diz assim, ele utiliza aqui o termo sobre a chave, né? Lá tratava das chaves para o mundo dos mortos, lá em Apocalipse 1,18. Sobre a chave aqui é bem diferente dentro dessa passagem. Ela está mais alinhada a Isaías capítulo 22, do versículo 20 a 22, aonde ele aqui está para ser instalado no cargo do mestre da corte, e como emblema do cargo deverá carregar uma chave. Ou seja, quem tinha essa responsabilidade, né, era um cargo de mordomo, um cargo de administrador. Ele tinha a chave ali da porta do palácio, né? E essa chave, naquela época, só assim por curiosidade, irmãos, eram chaves de madeira, né? E, de certa forma, seriam chaves até pesadas hoje para nós carregarmos sobre os ombros, né? Bom,
esse mordomo, ele possuía acesso a todas as localidades ali do palácio, né? Ele que tinha a chave. Ele que tinha a chave para abrir todas as portas. Somente através dele, quando havia um pedido para abrir a chave, as portas, tinha que falar ali com esse mordomo, com esse encarregado. Bom, o judaísmo interpretou essa passagem realmente num sentido messiânico, onde houve ali um mordomo chamado Sebna, que foi esse mordomo aí, ele foi um homem muito mau, né? Que teve ali, não era povo, não fazia parte do povo de Israel, e ele cometeu alguns deslizes ali no seu poderio ali como mordomo do palácio. E aí, Deus, agora dentro da profecia, o próprio Deus se direciona a Eliaquim como o servo de Deus. Eliaquim, ele é chamado de servo de Deus. Por isso que nós podemos entender que essa profecia aqui, sem dúvida nenhuma, eu também entendo que ela é uma profecia messiânica, a qual haveria um mordomo, ou seja, um que viria como servo de Deus para poder abrir as portas que estavam fechadas, as portas do céu. Agora saímos dentro desse contexto físico, realmente, para poder interpretar aqui um contexto agora espiritual, celestial e eterno, né? Mas o que acontece? Por que Jesus falou aqui que ele tinha a chave de Davi? Porque a sucessão davídica ela é vista como o verdadeiro, o sucessor de Davi é o verdadeiro Messias, o que haveria de vir. Ora, esses judeus acusavam ali a igreja de Filadélfia que eles eram farsantes e mentirosos, porque o Jesus que eles pregavam não era esse Messias profeticamente que estava sendo profetizado lá em Isaías capítulo 22, né? Não é esse profeta. Então aqui, o próprio Jesus, conversando com a igreja de Filadélfia, ele enfatiza aqui que ele é santo e que ele é verdadeiro. E é ele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, é ele que tem toda a autoridade. Bom, o fato de que não se está mais falando da chave para a casa de Davi, mas simplesmente da chave de Davi, expressa a determinação para espiritualizar, como eu disse. O palácio de Davi, na Jerusalém terreno, não interessa. Agora não temos mais interesse. Nós temos interesse agora na chave que abrem as portas celestiais, né? E então, o que nos leva para a salvação, o que nos conduz para a salvação. Porque me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, como diz lá em Mateus 28, 18, né? Então, prossegue então a fala com esse conceito do Antigo Testamento, o santo, o verdadeiro. A segunda designação, ela reforça a primeira. Ele que é o verdadeiramente santo. Desse modo, Jesus se ornamenta com uma das mais frequentes designações do judaísmo. Em nenhum livro, porém, ela ocorre com tanta predominância quanto em Isaías, né? Em Isaías ocorre por mais de 60 vezes essa designação de ser chamado o santo, né?
O profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, né? Um dos profetas que mais falou de Jesus no Antigo Testamento, e ele se dirige por diversas vezes ao santo, se dirigindo a Jesus Cristo. Então, Deus é o puro e resiste a tudo que lhe é endêmico. Não obstante de todas essas coisas que eu estou falando para vocês, Deus não subtrai aos desiguais. Não, ele é tão avesso à impureza que aborda os impuros, ataca-os e vence com sua pureza. O santo é tão santo que santifica. Ou seja, a santidade de Jesus é uma santidade que irradia. É uma santidade que sai dele e vem para nós, através do seu testemunho. Então, o que acontece? Associava-se de modo singular como o título do servo de Deus, né? O servo de Deus, que nós podemos entender que é falado bastante dentro do profeta Isaías, no livro de Isaías, aqui nós podemos entender que ele é o santo servo de Deus. Lá em Atos capítulo 4, 27 e 30, diz: o santo filho de Deus, que por sua vez se origina na onde que nós estamos falando? No livro de Isaías. Jesus é o servo santo, ungido por Deus. A sua autoapresentação, portanto, tem cunho linguístico. Está ali cunhado dentro das profecias do livro de Isaías. Essa colocação se impõe ao trecho todo. O santo servo, né? Aqui Jesus ele se apresenta como o santo servo. É interessante a gente mencionar a similaridade que há com a igreja de Esmirna, porque a igreja de Filadélfia, ela está bem emparelhada com certas falas aqui de Jesus Cristo, a igreja de Filadélfia. Ela está muito próxima, né? No caso lá de Esmirna, o que está emblemático ali dentro o que ela traz raiz ali do profeta Isaías, é que ali eles são o servo sofredor, que passarão por provação de 10 dias, como diz lá. Então ali eles se apresentam como servo sofredor, que suporta até o fim. Aqui é o santo servo, né? É o santo servo. Mostra que a santidade de Jesus. Alguns dizem que a igreja de Esmirna, ela se apresenta muito mais com as características da igreja atual, né, do Novo Testamento. Mas eu entendo aqui, dentro da minha concepção, que as duas igrejas, elas utilizam essas expressões do livro do profeta Isaías, e essas duas expressões, elas estão ecomunadas, elas estão juntas dentro do Novo Testamento. A apresentação do servo sofredor e a apresentação do santo servo aqui pela igreja de Filadélfia. Então, como devemos distinguir o que eu estou falando aqui da igreja de Filadélfia com a igreja de Esmirna, né? Como eu disse, ambas sofrem pela sinagoga de Satanás, né? Na igreja de Esmirna, no Apocalipse 2, 9, fala, e aqui, capítulo 3, 9, fala da mesma coisa. Então, ambas também falam sobre a grinalda da vitória, né? Lá, 2:10 para Esmirna e 3:11 para Filadélfia.
Mas não obstante, são diferentes. Elas são igrejas com características diferentes. Filadélfia, ela não recebeu perseguição dos gentios. Já a igreja de Esmirna, ela recebeu perseguição dos judeus. Então, eu posso dizer aqui que uma das diferenças aqui latentes entre uma igreja e outra é isso, né? As duas tiveram ali no seu encalço, vamos dizer assim, os judeus, mas a perseguição de autoridades ali que está do Império Romano, quem sofreu foi realmente a igreja de Esmirna. Então, a igreja de Filadélfia não passou por essa situação aí, né? Até mesmo porque eu acabei de falar aqui que ela é vista como o servo sofredor, né? Houve uma medida maior de sofrimento aí na igreja de Esmirna. Porém, as duas igrejas foram as duas igrejas que não foram repreendidas pelo Senhor Jesus. Foram essas duas igrejas que não houve nenhuma reprovação pelo Senhor Jesus. Tá? Os cristãos precisam se fortalecer na consciência de que o Antigo Testamento não fornece nenhuma base a favor, mas somente contra esse judaísmo, né? Esse judaísmo que queria perseguir, que queria acabar ali com a igreja. Para os cristãos em Esmirna, central controvérsia com os gentios passou a ponto prioritário de forma predominante, o que não ocorreu aqui no caso com a igreja de Filadélfia, como eu já havia dito. Partindo para o versículo de número 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ora, se Cristo tem a chave de Davi, então ele é o que abre, é ele que tem a autoridade de abrir essa porta. E ele abre essa porta e ninguém pode fechar. E aqui o próprio Cristo agora ele reconhece, olha, tendo pouca força, vocês tendo pouca força, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. A igreja sofria sobre as tentativas de isolamento por parte dos judeus, que declaravam que ela não tinha acesso a Deus e combatia o seu caráter de povo de Deus, a saber que os verdadeiramente fossem os judeus. Nós somos povo de Deus, eles diziam. Contudo, o Senhor lhe declara de antemão a sua confiança. Como grande tesoureiro, ele lhe assegura acesso atual ao futuro a todos os bens da salvação. Ou seja, esses judeus que se dizem que têm a porta, a autoridade para abrir a porta da salvação, porque são os escolhidos de Deus, eu vos digo, a igreja de Filadélfia, é eu que vos digo, a porta está aberta. A porta está aberta. Agora, nós precisamos aqui pontuar que nós podemos compreender isso de duas formas. A porta que está aberta para a salvação da igreja em si, como também a posição geográfica ali de Filadélfia, ela era uma posição geográfica muito importante. E aí, então, o próprio Cristo aqui também está se dirigindo a ela, no sentido, a porta do céu está aberta para vocês,
mas também tem uma porta de oportunidade para vocês. A porta de oportunidade é essa transição muito grande de pessoas que vêm de longe. Pregue o evangelho. Fale do amor de Deus. Vocês têm poucas forças. Você tem poucas forças, mas tem uma porta aberta para você. E aqui eu quero falar da parte de Deus para você, meu irmão e minha irmã. Você que se intitula como tendo pouca força. Você que se intitula como sendo fraco. Você que se intitula como pequeno. E verdadeiramente nós somos isso diante do Senhor. Mas ele diz aqui que toda autoridade está sobre ele. Não dispense as oportunidades que o Senhor Jesus coloca diante da sua frente, diante de ti. Não despreze, porque muitas das vezes, em meio às fraquezas, nós não enxergamos a porta de possibilidades que o Senhor ele coloca na nossa frente. E eu digo aqui a porta da evangelização, e eu digo também aqui a porta de oportunidades. O Senhor Jesus, em meio a essa situação decadente de pandemia, o Senhor ele está abrindo porta de oportunidades. E eu quero que essa mensagem seja uma mensagem, uma palavra também profética para a sua vida. Que você compreenda isso, que você tem pouca força, mas aqui o próprio Cristo reconheceu essa pequenez, essa fragilidade da igreja. E isso é muito comum. O próprio Deus, falando ali para Israel, chamou o povo de Israel de vermezinho de Jacó, de bichinho de Jacó, de povinho de Israel. Está lá em Isaías capítulo 41, versículo 14. Então, nós realmente somos, e aqui Cristo ele fala de uma forma diferente. Lá ele usa esses termos, bichinho de Jacó, e aqui ele fala para a sua igreja, vocês têm pouca força. O bichinho tem pouca força, né? Agora, nós somos pequenos, com pouca força. Então, a partir dessa referência, nós podemos prolongar-se pelo Novo Testamento a ideia de quê? De pequena comunidade. Ou seja, eles eram pequenos ali. Mas eu sou forte. É o que Jesus fala. E aí nós encontramos em todo o Novo Testamento referências que traz essa designação de sermos pequenos e fracos. Muitas das vezes de outra forma, utilizando outras palavras, mas isso por exemplo, lá em Lucas 12:32, nós somos chamados de pequeno rebanho, tá ok? Menor de toda a semente, lá em Mateus 13:32. A própria fé, ela diz que ela é como um grão de mostarda, então é um pouquinho de fé que precisamos para se fazer grandes coisas. Em Mateus encontram-se inúmeras designações dos discípulos, como sendo pequenos, humildes, e aqui vai para você anotar aí, Mateus 10:42, capítulo 18, 6, versículo 10 e versículo 14. Também nós temos Mateus 25, 40 e 45. Essas contestações são repetidamente combinadas com Isaías capítulo 41, 14, que é chamado de bichinho de Jacó. Então, essa nossa incapacidade humana, ela perpassa por todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento demonstra essa nossa fragilidade como seres humanos, né? Então, confirmando a profecia ali de Isaías 41, 14. A porta do qual Cristo possui
as chaves, nunca poderá ser fechada por ninguém. Acaso a igreja em Filadélfia era pequena em número? E agora eu faço uma pergunta. Ou em aspecto financeiro? Por que o próprio Cristo chama a igreja de ter pouca força? Em que sentido, então? Será que porque seria uma pequena comunidade ou porque eles eram pessoas de poucas posses? Ou será que a intenção é recordar a pouca formação e a origem nos segmentos inferiores da sociedade? Tudo isso pode estar dentro da raiz dessa afirmação. Tudo que está sendo afirmado aqui pode estar embutido dentro disso. Porém, agora fica aqui uma grande diferença. A ênfase cai sobre as poucas possibilidades de ação. Ou seja, quando nós falamos que nós somos fracos e temos pouca força, é porque a nossa possibilidades de ação nesse mundo presente, ela é realmente pequena. Mas sabe de uma coisa? Se a tua ação nesse mundo presente for uma ação alicerçada em Jesus, pautadas nas palavras de Jesus, pautada nas profecias de Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã, aí o negócio fica diferente. O negócio fica diferente. Porque aquilo que eu e você temos de pequeno, tornar-se-á em coisas grandiosas na presença de Deus. Ninguém pode fechar. Ou seja, aqui eu quero fazer uma análise gramatical que eu acho interessante. Diz assim, ninguém pode fechar essa porta. Esse verbo aqui, poder, né? A gente pode traduzir como também capaz, né? Ou capacidade, pode ser entendido como capacidade. E no original grego é dinatai. Ou seja, a palavra capacidade no original, ela é o ato de que alguém tem poder e autoridade de executar. Certo? Então, quando ele diz assim, ninguém pode fechar, não é porque não pode fechar porque simplesmente não tem mão, mas é porque não tem capacidade e não tem poder, não tem autoridade nenhuma para poder fechar a porta que o Senhor abre na sua vida. Não tem, meus irmãos. Não tem. E aqui tem um jogo de palavras muito interessante, né? Aí ninguém pode fechar. Perceba o jogo aqui dessas palavras. Tem duas palavras aqui que são da mesma raiz, que é a dinatai, que eu falei, ninguém pode, ninguém é capaz, e a dinamim, força. Ora, quando nós lemos lá que temos pouca força é dinamim, advém da palavra dínamo, força, poder, autoridade. E aqui Cristo diz, olha, vocês não têm força, mas eu tenho toda a força e todo o poder para manter a porta aberta. É por isso que a porta está aberta na sua vida, meu irmão e minha irmã. É necessário tomar posse daquilo que o Senhor tem colocado diante de ti. É preciso você se colocar na posição, né? A porta está aberta, agora precisa passar por ela. Jesus já abriu, mas agora para passar, aí é com você, aí é comigo. É nós que temos que passar por essa porta. Se você não tem força, o dínamo, mas é o Senhor que te dá essa força. O dínamo vem de Deus. Certo? Então, os judeus podem querer dizer que eles são fortes, porque é eles que têm acesso à porta do céu.
Mas na verdade, eles não podem resistir. Porque sou eu que tenho toda a força. Entretanto, o que diz? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É preciso comparar isso lá com Apocalipse 2:13, com o presente elogio, né? Lá foi vencido a prova contra o trono de Satanás, tá? Aqui é contra a sinagoga de Satanás. Há uma aproximação aqui, né? Nos termos. Então, o versículo de número 9, agora começa a trabalhar da seguinte forma. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, tá? Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Aqui é uma expressão conhecida, é uma expressão linguística que nós falamos que é uma ironia, né? É uma ironia, mas bem nós sabemos que os judeus não podem ser designados, como Paulo diz lá em Romanos, pela circuncisão da carne, mas sim circuncisão do coração. É preciso ser circuncidado interiormente. Romanos 2, 28 e 29. Né? Então, e esses judeus, eles não eram circuncidados no seu coração. Eles somente tinham o estereotipo. Somente tinha a circuncisão exterior. Tá certo? Então, uma promessa de que... Aqui há uma promessa de que essa sinagoga prestarão uma certa reverência, vamos dizer assim. Na verdade, aqui não está falando, não é o sentido de que esses judeus vão adorar ali os irmãos da igreja. Não está dizendo isso daqui no texto, tá bom? É porque existia ali uma cultura no Oriente que demonstrava uma honra para a pessoa, ali nesse caso seria coletivamente, seria para a igreja, de mudança por esta inconveniência. Ora, Cristo é como se Cristo está falando aqui, está falando assim, ó, vocês estão passando por essa inconveniência, tá certo? Mas eles vão me aceitar, alguns judeus, e aqui não está falando que todos os judeus, né, vão aceitar Jesus, não é isso que está falando, mas alguns judeus iriam se prostrar ali e iriam reconhecer que Jesus é o verdadeiro Messias e que eu te amo. Ou seja, eles vão ver que realmente eu sou o verdadeiro, eu sou o santo e que eu amo a minha igreja, né? Se Filadélfia era conhecida como a cidade do amor, eu verdadeiramente amo a cada um de vocês. O meu amor será patente aos olhos de todos. Porque o Senhor Jesus, ele não guarda o seu amor para si. Ele confessa o seu amor. É por isso que nós o confessamos diante dos homens aqui na terra. É por isso que nós precisamos reconhecer o nome do Senhor Jesus aqui nesta terra, neste tempo presente. Porque ele de forma alguma encobrirá o seu amor sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Agora, eu quero deixar aqui bem claro que essa questão aqui de Jesus está se referindo aqui ao povo de Israel, né, como não sendo o povo de Deus, não quer dizer que Deus não tem um chamado na vida deles e que não tem um propósito específico com Israel, tá ok? Porque nós podemos analisar aqui também que Mateus 16, lá 23, Jesus disse para Pedro, arreda-te de mim, Satanás.
Para trás de mim, Satanás. Ou seja, Cristo estava sendo muito duro ali com Pedro. Mas na realidade eram as atitudes de Pedro que estavam sendo influenciadas pelo diabo. E aqui os judeus estavam cegos. Os judeus aqui, eles estavam completamente fora da direção de Deus. E isso não quer dizer que Cristo não queria que viesse a salvação para todos eles. Como ele até mesmo afirmou que muitos iriam se curvar ali, reconhecendo o seu amor. Bom, como guardaste, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui eu vou surpreender provavelmente muitos amigos meus de linha pentecostal, porque eu tenho uma forte influência da teologia pentecostal, mas através de leituras e principalmente de uma análise histórico-gramatical, né, eu cheguei a esta conclusão. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o que importa dentro desse texto aqui é que nós guardamos a palavra, ou seja, a igreja ali de Filadélfia, ela guardou a palavra da paciência, e agora aqui Cristo diz, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Ou seja, o mais importante aqui nesse texto é a fidelidade dos cristãos, tá ok? E a promessa de Jesus, que ele também nos guardará desta hora de tentação ou da hora de grande tribulação. E aqui que vem a grande surpresa, acredito que eu surpreenderia muitos, porque aqui tem uma interpretação muito comum do pré-tribulacionismo, ou seja, que Jesus irá, melhor dizendo assim, irá guardar a sua igreja, né, desse período de grande tribulação, tá? O problema aqui, meus irmãos, é que eu sou muito ligado a uma interpretação gramatical, tá? Eu sou muito ligado a essa interpretação gramatical. E a palavra aqui, utilizada aqui, é terel. Então, terel aqui, guardaste, é no sentido de obediência. Então, nós fomos obedientes. Aqui ela toma esse sentido. Agora, quando Cristo fala, eu te guardarei, aqui está falando de segurança. Eu vou mantê-los seguro no dia, na hora da tribulação, ou como muitos costumam dizer, da grande tribulação. E aqui nós temos uma preposição, ek, né, que é guardarei da, terel ek. Significa o quê? Dentro do grego, é guardar dentro dela. Dentro do momento da tribulação, da grande tribulação, do período da tribulação. Ou seja, então, poderíamos dizer assim, então a igreja vai passar pelo período da grande tribulação? Ora, o texto aqui dá muita ênfase para isso, tá ok? O texto dá muita ênfase para isso, que ele nos guardará passando pela tribulação, tá? É estando dentro aqui a preposição ek, da hora da tentação. E essa preposição nós encontramos também
na oração sacerdotal de Jesus. Jesus lá em João 17:15, ele mesmo diz, não rogo que os tire do mundo, tá ok? Mas que os guarde, que os proteja do mal, que os proteja do maligno, tá? Eu não digo que tire do mundo, aqui tem a preposição ek. Essa preposição, de mais o, do, é a preposição mais o artigo, aqui dá-nos a entender que a oração de Jesus aqui, a oração sacerdotal, é o seguinte, olha, Senhor, não tire deste mundo, mas proteja-os de todo o mal. Se for vir uma grande tribulação, proteja a minha igreja. Se for vir grandes dificuldades, esteja com eles, Senhor. É isso que o texto está dizendo. Então, o que Jesus promete? Jesus promete proteção contínua. Jesus, ele promete proteção contínua por meio das tribulações vindouras. Assim como eles foram salvos das dificuldades passadas. Tá ok? Agora, eu quero deixar aqui bem claro. Então, a igreja passa pelo período da grande tribulação? Sim, pelo que o texto nos diz aqui gramaticalmente, sim. Então, mas a igreja vai ser arrebatada no meio ou no fim? Bom, aí é uma outra questão, né? É uma questão que eu deixo agora em aberto, porque não sei se será mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, ou seja, será arrebatado depois da tribulação. O fato é, irmãos, que quem for pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, isso não é pilar das doutrinas cristãs. Entendeu? Cada um pode acreditar naquilo que ele entende que é mais conciso para ele. O mais importante aqui no texto é a proteção de Deus. Deus, o Senhor Jesus, ele nos protege e ele nos guarda para poder passar por todas, mas todas as dificuldades. Não tem nada que nesta terra que nós possamos viver que não esteja sob a proteção e sobre a mão do nosso Senhor. Tá certo? Então vamos lá. Versículo de número 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha só que interessante aqui. De novo, após prometer guardar os filadelfos em meio às provações vindouras, Cristo anuncia seu iminente retorno. Então Jesus está falando, vou voltar, porque eu venho sem demora. Só que aqui há uma singularidade em relação às outras igrejas. Em todas as outras igrejas havia um sentido de juízo. No caso da igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5, ele fala num sentido de juízo. Lá na igreja de Pérgamo, capítulo 2, 16, ele fala da sua vinda de juízo. Em Sardes, ele também fala, no capítulo 3:3, no sentido de juízo. A declaração de Jesus, venho sem demora, ela está também ali em Apocalipse 22, 7, versículo 7, versículo 12 e versículo 20. Não contém aqui, nesse caso, nesse texto aqui em apresso, não tem aqui a ameaça para a igreja. Não tem ameaça para a igreja. Havia uma ameaça para as outras igrejas, porque nas outras igrejas tinha pessoas lá que não eram fiéis ao Senhor Jesus. Ou seja, vocês não são fiéis, eu venho para ti. Eu venho para vocês.
Vamos assim, eu vou pedir contas de todos os vossos atos. Tá certo? Aqui não. Jesus diz que ele vem sem demora. E não nesse sentido de ameaça. Tá ok? Mas Jesus, ele diz assim, mas guarda o que vocês têm. A palavra, a fé, a fidelidade, tudo que vocês têm, vocês guardam. Tá ok? Cristo aqui, ele não garantiu de uma certa forma aqui, a salvação aqui não é incondicional. Mas a salvação aqui, ela é condicionada. Condicionada a quê? A guardar. A reter. A manter para si. Ou seja, qualquer um que está na presença de Cristo, se não guardar, pode perder. Qualquer um pode perder. Entendeu? Então, não existe uma salvação incondicional. Não existe, Deus não salva ninguém de forma incondicional, né? Mas porque Deus, ele quer chamar e ponto final. Não, Deus respeita o posicionamento humano. Deus respeita a liberdade do homem de fazer as suas próprias escolhas. E ele está de braços estendidos para todos. Cristo está com seus braços estendidos. Então, por isso que há aqui uma exortação, um aconselhamento, né, da parte de Cristo, guarde o que vocês têm, para que ninguém tome a vossa coroa. Tá certo? Então vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho, né? Um estudo bastante extenso, assim como outros, tá certo? O versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ora, depois dessa grande cautela do versículo 11, é seguido essa promessa aqui adicional. Aquele que guardar, terel, será colocado como coluna. Ou seja, está falando de um futuro vindouro, né? De um futuro escatológico. Mas aqui está falando do santuário do meu Deus. Mais uma vez aqui faz-se alusão a ele aqui, que lhe foi prometido dele se tornar ali uma coluna forte no templo do Senhor. Por isso que é entendido, é compreendido aqui como uma promessa, no caso, messiânica, mas aqui é uma promessa que agora Cristo faz para a igreja de Filadélfia, né? Ele faz essa promessa, em detrimento daquele de Sébina, que não tinha ali uma postura verdadeira diante de Deus, tá certo? Então, aqui é um grande chamado para os vencedores. Os vencedores nunca vão deixar o templo do Senhor. Os vencedores nunca vão deixar. Tornar-se uma coluna, o que é tornar-se uma coluna? É estar eternamente unido a Deus. É estar eternamente junto a Deus. É definitivamente fazer parte. E ali por isso que fala do meu Deus. Amplia a intimidade dos vencedores. Tá ok? A intimidade dos vencedores com Deus. Por meio do próprio relacionamento de Cristo exaltado com o seu Pai. Assim como sua própria associação com uma parte integral
do santuário na Nova Jerusalém. A igreja do Senhor, ela já na presente era, é a coluna e firmeza da verdade. Está lá em 1 Timóteo 3,15. Você é coluna, meu irmão e minha irmã. Você é coluna e firmeza da verdade de Cristo. Hoje na atualidade. De uma certa forma, nós já estamos participando desta promessa aqui na Terra. E o que ela representa na atualidade será, sem dúvida alguma, também representada na eternidade. É bem interessante aqui que há 2 colunas no Templo de Salomão. E aqui há um sentido muito forte de ser coluna. Porque essas 2 colunas que foram colocadas ali quando foram feitas ao Templo de Salomão, uma era chamada de Jaquim, uma coluna, que ela significa ele estabelecerá, tá? E a outra coluna era chamada de Boaz, que significa nele a força. Ou seja, está estabelecido, está firmado por Deus. A promessa, ela não volta atrás. Ela está fincada para cada um da igreja do Senhor Jesus ser estabelecida ali e ser forte ali, né? Ali haverá força, porque estará unido a Cristo. Olha por que Jesus aqui usa essa expressão aqui, da coluna. Muito profundo, muito maravilhoso, muita honra da parte de Cristo para a sua igreja. E aí, porque até os profetas dizem, né? Até os profetas dizem lá em Jeremias 1,18, diz assim: eis que ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro. Você é forte. A fortaleza de Deus está em você. Você está firme neste mundo presente, bem alicerçado sobre Cristo Jesus. Tá bom? Não desanime nestes momentos de dificuldade. E aí diz assim: escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Escrever o nome do meu Deus aqui tem um sentido profundo de propriedade peculiar do Senhor. Ser propriedade dele. Então, quem é propriedade do Senhor é como se tivesse carimbado o nome de Deus está sobre você. De tal forma que, sendo coluna aqui neste mundo presente, o mal não pode ir contra a sua vida. Se ele não permitir. Então, por isso que lá em João 20:17, o próprio Cristo, antes da sua ascensão, ele diz: eu preciso ir, né, para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. É sinônimo de intimidade. Cristo falou meu Pai, o nome do meu Pai. Você também pode falar meu Pai. O Senhor, ele é o meu Pai. E um dia eu também vou para junto dele. Como Cristo falou em João 20:17. E o nome da cidade do meu Deus. Ou seja, a cidadania da Nova Jerusalém, mas não é da Jerusalém terrena, é da Jerusalém que desce do céu. Vinda da parte de quem? Do meu Deus. Ou seja, se temos certas instabilidades hoje no tempo presente, naquele grande dia, viveremos na força e no estabelecimento do Senhor. Como verdadeiros cidadãos
dos céus. A igreja de Filadélfia vivia uma grande como é que eu posso dizer, instabilidade por causa dos terremotos. Ali havia muitos terremotos, a ponto de muitos morarem até em tendas, porque ali havia uma instabilidade muito grande naquela cidade. Os muros da cidade de Filadélfia eram constantemente rachados pelos tremores. E eu quero trazer isso para você. Deixa que os tremores deste mundo presente venham a ser rachado. Mas o que importa é que você é a coluna de Deus aqui. Você é a coluna de Deus lá na sua igreja. Você é a coluna de Deus neste mundo presente. Mas nós temos pouca força. É nessa pouca força. É nessa pouca força que o Senhor vai fazer grandes coisas. Não pare. Não fique cabisbaixo. Porque você é a propriedade dele. Você tem o nome de Deus. Você tem a cidadania celestial. E agora Cristo, como diz para todas as igrejas, ele diz agora: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero, antes de fazer uma oração, eu quero finalizar aqui 2 versículos bíblicos, que está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Todas as coisas. Guarde isso. A nossa cidade está no céu. O seu lugar é nas regiões, na cidade de Jerusalém, mas a Jerusalém que vem do céu. Não fique, como diz assim, titubeando neste mundo presente. Mas tenha certeza e convicção dessa palavra que eu deixo para você nesta noite. Vamos orar para concluir? Incline a vossa cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua imensa misericórdia de nos dar a oportunidade de aprender um pouco mais de Ti. De mergulhar nas Sagradas Escrituras e entender, Senhor, verdadeiramente aquilo que Tu estava dizendo ali com a igreja de Filadélfia e aquilo que tu diz para a igreja da atualidade, Senhor. Senhor Jesus, nós guardamos, meu Pai, a Tua palavra. Dá força para cada servo, para cada serva, Senhor. Guardar verdadeiramente a Tua palavra. Senhor, porque guardando a Tua palavra, nós temos convicção de que Tu nos vai guardar de todos os males. E de tudo que haverá de acontecer, Senhor. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. Protege o Teu povo. Oh, meu Deus, cubra-os com o Teu sangue, Jesus. Com o sangue remidor, o sangue salvador. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos.